que nós vimos na aula passada, o objeto da apelação sofreu significativa modificação no código atual em comparação com o código de 73. No código de 73, o objeto da apelação era apenas as sentenças. No código atual, é a sentença, continua sendo a sentença, 1009 caput, mas também decisões interlocutórias que não tenham sido impugnadas imediatamente no curso do processo, porque não era cabível agravo de instrumento. Não vou voltar aqui, que nós já vimos na aula passada, evidentemente, mas resumidamente é isso. Os parágrafos do artigo 1009. Então, em continuação, eu quero ver com os senhores hoje os vícios. E aí, na aula de hoje, a gente vai completar a análise da apelação. O mais importante que tinha para ver era isso. E vamos, quem sabe, até começar o estudo do agravo de instrumento. Então, quais são os vícios da apelação? Nós temos a possibilidade de reforma da sentença. Então, reforma da sentença barra da decisão interlocutória. Corrigir ali porque saiu errado no chat. Isso se dá quando estivermos diante de um erro no julgamento. Erro no julgamento ou error in iudicando. Aí eu faço remissão aqui o que nós já tratamos sobre isso lá na teoria geral dos recursos. Então a ideia é perder um tempo, investir um tempo, né? Perda de tempo, né? Investir um tempo maior para estudar bem, para depois a gente só fazer remissão. Erro no julgamento, há um erro na conclusão, o juiz valorou mal as provas, não entendeu bem o que a parte quis dizer, vai pedir para reformar. Perdeu, quer ganhar. Basicamente isso. Nós temos também a possibilidade de invalidação. Invalidação da sentença. Sentença ou decisão interlocutória. E isso se dá quando há um erro no procedimento, error in procedendo. Então é isso aí. Essa previsão, essa hipótese de invalidação é chamada na prática, sim, de invalidação, também de anulação ou cassação. Então, invalidação barra anulação barra cassação. O estudo da invalidação vai nos exigir um aprofundamento um pouco, mas os senhores vão recordar que nós já falamos sobre isso. Bom, em regra, quando o tribunal invalida, anula ou cassa uma decisão do primeiro grau, ele baixa os autos para um novo, para que continue o procedimento desde onde estava equivocado. Então, o exemplo clássico aqui. O autor pediu para produzir prova pericial. Excelência, a única prova que eu posso produzir é a prova pericial, sem ela eu vou perder o processo. O juiz indefere a produção de prova pericial. Essa é uma das hipóteses lá do artigo 1015, os senhores não viram ainda, mas acreditem em mim, não é uma hipótese do artigo 1015, o indeferimento de prova não acarreta a impugnação por agravo de instrumento. O que o autor faz? Não faz nada. Ele pediu para produzir prova, o juiz não deixou e vem a sentença. Sentença de total improcedência, porque o autor não se desincumbiu do ônus de produzir prova. Aí o autor fala assim, pô, o juiz está ficando maluco, né? Eu não produzi prova porque ele não deixou, e depois vai julgar improcedente porque eu não produzi prova. Isso não faz sentido nenhum. Aí você recorre, o autor recorre alegando cerceamento de defesa, alegando lesão aí à ampla defesa, ou contraditório. Não produziu prova porque o juiz não deixou. Então há uma nulidade evidente devido ao processo legal. E o tribunal anula. O tribunal anula dizendo que realmente não pode ser assim. Você não pode dizer que alguém não produziu prova porque você não deixou produzir, você penalizar a parte. Então, baixa para produzir a prova. Ok?
E, nesse caso, vai baixar para produzir a prova. Só que em algumas situações, o processo tem uma nulidade, então tem algo que não foi feito corretamente do ponto de vista procedimental, mas, né, em que pese esse equívoco, não vai ser caso de baixar os autos. Nós já falamos sobre isso. A teoria da causa madura. Teoria da causa madura. Então, em algumas situações em que pese a existência da nulidade no procedimento, isso não vai acarretar a baixa dos autos. Não é que o tribunal não vai reconhecer a invalidade. Ele vai reconhecer. Mas, nessas hipóteses excepcionais, o tribunal pronuncia a nulidade e ele mesmo corrige. Quando que isso vai acontecer? O nome induz, já diz. Quando a causa estiver madura para julgamento, pronta para julgamento. Veja que no primeiro exemplo que eu dei, não está pronta para julgamento. O juiz julgou improcedente porque não tem produção de prova. O autor já falou, sem produzir essa prova, eu não vou te convencer, vou perder. Aí o juiz falou assim, não pode produzir a prova. E tinha razão. Sem produzir a prova, não me convenceu. Julgo improcedente não é só porque você não tem direito, não. É porque você não produziu prova. Bom, incoerência clara aqui. Se o tribunal pegando uma causa como essa, ele vai estar pronta para julgamento? Não. Se o tribunal reconhecer a invalidade, dizendo que não pode ser assim, e ele mesmo for julgar sem produzir a prova, ele vai continuar errando, mas aí ele vai ser o caso da burrice, né? Errar é humano, reconhecer o erro e continuar errando é burrice. O tribunal não vai fazer isso, vai mandar baixar. Seria absolutamente incompatível, incoerente, ilógico o tribunal reconhecer esse tipo de nulidade e ao invés de baixar, julgar. Não, aí não dá, para, não tem condições. Tem condições de reunir 3 desembargadores que pensem desse jeito, não vai conseguir. Então, nessa hipótese em que não está madura para julgamento, vai baixar para julgamento, para complementar o procedimento. Só que em alguns casos, que está lá no 1013, veja, que temos um rol que é exaustivo, são aquelas hipóteses ali. Por que o rol é exaustivo? Porque nós estamos falando de uma exceção. Então você não pode atribuir uma interpretação extensiva a uma exceção. Isso é uma regra de ouro do direito. As exceções são interpretadas restritivamente. Então as hipóteses que estão lá previstas, eu coloquei o artigo aí para os senhores, não, né? Artigo 1013. Artigo 1013, parágrafo 3º, naqueles casos ali, o próprio legislador já entende. Matei um mosquito aqui, vai ficar registrado aí, mas não é que eu sou contra os animais, não. É porque está passando na minha frente, está me incomodando. No artigo 1013, parágrafo 3º, o próprio legislador fez essa análise, esse juízo prévio de proporcionalidade e estabeleceu ali as hipóteses em que o tribunal está autorizado a, estando a causa madura, proferir o julgamento. E imediatamente, vamos a elas então. Vamos a essas hipóteses então, cadê? Aqui. Vamos lá. Está aqui o CPC 1013. O 1013 caput, só para não falar que não analisamos, já tínhamos analisado, mas só para recordar. Não vou nem ler, tá? 1013 caput, efeito devolutivo. Devolve tudo. 1013 parágrafos 1º e 2º. São aquela extensão do efeito devolutivo, a análise da questão de ordem pública, efeito translativo, eventualmente, o efeito devolutivo no plano horizontal e no plano vertical. Nós já analisamos isso nas aulas próprias. Só para recordar ali, ó, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Aí vem o 1013, parágrafo 3º, e vai tratar o seguinte, olha, percebam bem. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento. Então não é sempre. É desde que esteja em condições de imediato julgamento. Como é que a doutrina chama esse em condições de imediato julgamento? Ó, que gracinha, tá maduro. A fruta quando tá madura, não está pronta para cair da árvore você pegar para comer, o processo está pronto para julgamento, está maduro. Ele está em condições de imediato julgamento. Nesses casos, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando, e vai trazer as hipóteses ali de nulidade. Quer ver? Quando reformar a sentença fundada no artigo 485.
sentença fundada no artigo 485, atenção aqui, são sentenças terminativas. Sentenças que não analisam o mérito. Qual é a hipótese? O juiz reconheceu um vício processual quando não tem um vício processual. Porque se o juiz vai reformar a sentença, reconheceu coisa julgada. Se o tribunal entender que não tem coisa julgada, coisa nenhuma, que maravilha. Mas não tem coisa julgada, então o processo não tem que ter o seu término, ele tem que prosseguir. Toda e qualquer hipótese em que não é caso de ter um vício processual, que o vício for reconhecido indevidamente. Exemplo, o juiz pronunciou a coisa julgada, o tribunal está falando que não tem coisa julgada. Isso vai sempre resultar numa análise pelo tribunal? Não. Vai depender do processo estar pronto para julgamento. Você imagina que o juiz reconheceu a coisa julgada, de ofício, é uma questão de ordem pública, veja, ali nem teve contestação do réu. Está pronto para julgamento? Não está. Processo. O juiz só proferiu uma sentença, por quê? Porque ele reconheceu de ofício a coisa julgada. Agora, se não for para reconhecer a coisa julgada, se for para ter uma análise de mérito, tem que ter muito mais coisa nesse processo. Tem que ter prova já para começo de conversa. Tem que ter a alegação do réu. Como é que o tribunal vai reconhecer isso? Como é que o tribunal vai julgar? Não pode. Então percebam como é que nem sempre que bate uma das hipóteses dos incisos 1º, 2º, 3º e 4º desse parágrafo 3º, nós teremos a causa madura. O tribunal julgando imediatamente. Então o que é necessário para que o tribunal julgue imediatamente? Em primeiro lugar, que esteja uma das hipóteses do parágrafo 3º. Em segundo lugar, parágrafo 3º, parte inicial, que a causa esteja madura para julgamento. Dito de uma outra forma, que não haja necessidade de instrução probatória. Ok? Então tá aí, primeira hipótese, quando reforma uma sentença terminativa. Inciso 2º. O tribunal pode julgar desde logo, porque a causa já está madura, uma sentença, quando o tribunal decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedido. Inciso 2º do parágrafo 3º, princípio da congruência. O que é o princípio da congruência? Deve ter um limite à atividade jurisdicional. Um dos limites é o direito, tem que obedecer o direito. Outro limite é aquilo que o autor pediu. Então o juiz, ao exercer jurisdição, ao proferir sentença, está limitado, está vinculado àquilo que foi pedido. Então, princípio da congruência, ou princípio da adstrição, o juiz está adstrito, o juiz deve ser congruente, ou correlação, deve ter uma correlação entre o que é julgado com aquilo que é pedido. E aí os senhores já devem ter ouvido falar, mas vamos lá, vamos ao artigo 141, vou pegar aqui de uma outra aba, para não perder lá onde eu estou. 141 e 492. Vou jogar aí para os senhores uma espécie de cortesia do autor, que eu realmente hoje estou muito bonzinho. Vou dar esse mole para os senhores. Olha lá. 141. Estou chegando já aí para ali. Estou esperando a máquina tomar rápido que a máquina. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Então, no 141, o juiz está se pronunciando sobre algo que ninguém pediu. Sentença extra petita, está fora do que foi pedido, não pode. Então, a parte pede dano material. O juiz dá dano material, dá dano moral, dá dano estético, diz para o autor que se mais quiser eu te dou, porque não precisa pedir não que eu faço o que eu quiser. Claro que não. Pediu dano material, julga procedente ou improcedente, ou dano material, ponto final, é finito. Chega. Ah, mas tem direito a dano moral também. Ah, paciência, o cara não pediu. A jurisdição é inerte, artigo 2º. Se o cara não pediu, você não pode julgar. Ok? 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ao ou em objeto diverso do que lhe foi pedido. É a sentença ultra petita. O juiz julgou além do que foi pedido. Então o cara pediu dano material, o juiz dá. O cara pediu 1 milhão de dano, pediu 100 mil de dano material, o juiz dá o dano material em 1 milhão. Não está além, está se excedendo.
está acima do que foi pedido. Sentença ultra petita. Percebam que nesses 141 e 492 não tem a sentença citra petita. Mas os vícios da congruência, então vamos lá. Os vícios da congruência são de quais ordens? Em primeiro lugar, extra petita. Está fora do que foi pedido. Em segundo lugar, ultra petita. Está acima do que foi pedido, além do que foi pedido. E em terceiro lugar, citra petita. Citra petita, vai até aparecer no próximo inciso do parágrafo 3º, mas eu não vou botar aqui para não confundir, é que está abaixo do que foi pedido. Só que muito cuidado, na citra petita tem confusão, porque na citra petita, não é que o autor pediu 100 mil e o juiz julgou 100 mil, mas só deu 50 mil. Então o juiz julgou abaixo do que foi pedido. Não, não é isso. Nesse caso ele julgou o que foi pedido. O juiz não está vinculado a concordar com tudo que o autor diz. O juiz, quando exerce a jurisdição, não está vinculado a dar exatamente, ou dá tudo ou não dá nada. Não, não é por aí. Pode julgar parcialmente procedente. E aí o cara pediu 100 mil. O juiz só julgou 100 mil. Então não está ultra petita, não está extra petita, mas ao julgar 100 mil, diz que só tem direito a 100 reais. Citra petita, não. Acha que você não tem direito a quase nada do que você pediu. Ok? O que é a sentença citra petita, então, que está abaixo do que foi pedido? É quando o juiz deixa de julgar. Então a citra petita é quando tem omissão quanto a alguns dos pedidos. Então o cara formula 2 pedidos, o juiz julga 1. Citra petita. Julgou abaixo, julgou menos do que foi pedido. O cara pediu 2, você julgou 1. Falta julgar 1, então. Pediu 50, o juiz julgou 1, falta 49. É uma questão prática, cada caso é um caso. Mas quais são os vícios da congruência? Qual é o certo? Congruência. É julgar aquilo nos limites daquilo que foi pedido. Quais são os vícios da congruência? Extra petita, ultra petita, citra petita. Veja que no inciso 2º do parágrafo 3º está lá, quando o tribunal decretar a nulidade da sentença por não ser ela a sentença congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, os elementos objetivos da demanda. A lei já abrangeria os 3, porque quando a sentença tem um vício de congruência, é um desses 3 casos aí. Aí olha por que eu estou falando disso. Olha o parágrafo, olha o inciso 3º do parágrafo 3º do 1013. Espera aí, que comeu uma letra ali, olha lá. Quando o tribunal pode julgar desde logo quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Veja, mas omissão em um dos pedidos é citra petita, filho. O inciso 3º já está incluído no inciso 2º, filhão. O tribunal aqui foi prolixo, foi redundante, falou demais, o que não tinha necessidade. Ok? Então, no inciso 2º, o que nós vimos? Os vícios da congruência são de 3 ordens. Ele considerou no inciso 2º quando o juiz julga além do que foi pedido. Ultra petita. Ele vai reformar para quê? Para baixar. Precisa baixar os autos. Houve um vício, há uma nulidade. O cara pediu 100 mil, o juiz deu 1 milhão. O que o tribunal vai fazer ao reconhecer que julgou demais? Precisa baixar para o juiz falar que é 100 mil e depois subir de novo. O próprio tribunal fala, autor, sinto muito. Você até tem direito a 1 milhão mesmo. O juiz não errou nesse ponto aqui, não. Você teria direito a 1 milhão, mas você pediu só 100 mil. Então estou baixando 1 milhão para 100 mil, para ficar correto. O tribunal pode fazer isso, se a causa estiver. Mas nesse caso aqui vai estar madura para julgamento, né? Se o juiz pôde julgar, o tribunal não está falando que está errado o julgamento. O tribunal está falando que não pode dar isso tudo. Então aqui é uma hipótese que você vai ter a causa madura sempre. O juiz, a parte pediu 100 mil reais. Meu exemplo inicial era 100 mil, né? O juiz deu 1 milhão. Vamos mudar. A parte pediu 100 mil. O juiz julga procedente o pedido e condena o réu a prestar uma obrigação de fazer para o autor. Não, pedir obrigação de fazer. Aí o tribunal vai reformar esse vício. Vai dizer que é uma sentença extra petita, está fora do que foi pedido. Não foi pedido a obrigação de fazer. Foi pedido a obrigação de pagar.
tem que julgar procedente ou improcedente a obrigação de pagar nos limites do que foi pedido. O tribunal vai julgar. Vai dizer que não pode impor obrigação de fazer, e se o juiz julgou corretamente, se não há um erro na conclusão, o tribunal vai manter a procedência, mas para fixar um valor. Aí se vai ser dentro de 100 mil, se vai ser qual o limite dentro dos 100 mil, pode ser que tenha necessidade de instrução probatória para definir a extensão do dano. Em não havendo necessidade de instrução probatória, o que o tribunal vai dizer? A causa está madura para julgamento, eu tiro a obrigação de fazer, coloco no lugar dela a obrigação de pagar os 100 mil. Pronto, tá certo. Agora, para inciso terceiro, há uma omissão no julgamento. O cara pediu dano material e dano moral. A sentença só deu dano material. Veja, mas não tem vício nenhum no dano material. Não está alegando ultra petita, extra petita, senão estaria no inciso segundo. Qual é a alegação aqui da parte? O juiz se omitiu de julgar um dos meus pedidos. Nós veremos que essa é até uma hipótese dos embargos de declaração, um outro recurso. Aqui a parte moveu o embargo de declaração, o juiz fala, tem omissão nenhuma. Então esquece, o juiz vai para o tribunal. O tribunal vai se pronunciar se teve ou não teve. E se nós estamos analisando que tem um vício, é porque teve a omissão. O que o tribunal vai dizer? Excelência, o juiz, você não pode deixar de julgar um pedido à parte assim. Você tem que julgar. E aí vai baixar ou não vai baixar, a depender da possibilidade dele julgar de plano o pedido de dano moral. Já tem provas suficientes no processo. O que o tribunal vai dizer? O juiz lá embaixo errou, a decisão está errada, mas eu vou corrigir. Eu já posso julgar, já tem elemento suficiente para eu julgar procedente ou improcedente pedido dano moral. Dano material já está julgado. E na hipótese inversa, dano material está julgado, a parte está impugnando o vício contra o dano moral. E o tribunal, olha, não posso julgar. Não tem elemento suficiente, o juiz acabou com o processo cedo demais lá embaixo, eu vou baixar os autos, para que se produzam provas sobre o quê? Sobre o dano moral. Então é uma análise muito casuística. Essas são as hipóteses. Vamos à última. Decretar nulidade da sentença quando a sentença for carente, tiver uma parca fundamentação. Eu lembro aos senhores do artigo 489, parágrafo 1º do CPC, que prevê expressamente, vou trazer só o parágrafo 1º, tá? As hipóteses não são comigo aqui não, os senhores já viram isso lá em Teoria Geral do Processo, já viram isso, vou até trazer, mas não vou ler. Já viram isso em Processo Civil 1 também, dentre os elementos da sentença. Percebam que o parágrafo 1º do artigo 489 prevê: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, e traz lá as hipóteses. No inciso 1º, quando menciona um artigo de lei, reproduz o artigo de lei, mas não enfrenta a questão. No inciso 2º, quando se utiliza o conceito jurídico indeterminado, sem enfrentar a questão. No inciso 3º, quando profere uma sentença genérica, sentença padronizada, que serve para todos os casos. Não pode, não enfrenta a questão. Inciso 4º, não enfrenta os argumentos deduzidos pelas partes. Inciso 5º e inciso 6º, quando não aplica corretamente um pronunciamento vinculatório. No inciso 5º, quando ele só joga lá sem dizer o que tem a ver com o caso. No inciso 6º, quando ele deixa de aplicar sem dizer o porquê que está deixando de aplicar. A Mariana traz uma indagação ali. No inciso 3º, o remédio seria entrar com embargo de declaração? Seria. É cabível embargo de declaração no caso de omissão. Cheguei a comentar isso aqui. Mas os embargos de declaração têm a característica peculiar de que são julgadas pelo próprio julgador. Então não adianta você virar para o juiz e falar assim, está omisso. O juiz falar, não está omisso não. Mas você vai voltar para ele para falar que está omisso? Ele vai falar que não está não. Vai ficar nesse ping-pong eterno. Então você entra com embargo de declaração para tentar provocar o juiz a ele mesmo mudar. Às vezes é um erro, ele mesmo comeu mosca. Ele vai continuar para sanar a omissão. Agora, se ele afirma que não tem omissão nenhuma, aí você vai pedir isso na apelação. Tá? Para que o tribunal, para que outra instância venha afirmar aquela nulidade pela omissão. Então está visto aí os incisos do parágrafo 3º do artigo 1013. Tem também o parágrafo 4º, que tem uma hipótese em sentido assemelhado.
prescrição e decadência. Ó, quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, então o juízo, qual é a questão aqui? A prescrição e decadência estão lá no 487, inciso 2º. Prescrição e decadência é julgamento de mérito. Então aqui não é nulidade, aqui é reforma. Então o parágrafo 3º é a teoria da causa madura por nulidade. O parágrafo 4º do 1013 é teoria da causa madura por decisão de mérito. Quando reformar a sentença que reconhece a decadência ou prescrição, então o juiz não continuou a análise das provas porque ele reconheceu a decadência, mas está errado. O tribunal, se possível, julgará o mérito. O que é esse se possível? Se estiver em condições de imediato julgamento, se a causa estiver madura. Julgará o mérito examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. O que é isso? É teoria da causa madura. Ok? Bom, então vamos